Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula de Direito Penal, parte geral, a introdução ao Direito Penal. Sou o professor Luiz Eduardo Cleto Rigueto e vou desenvolver com vocês essa primeira e tantas outras aulas de Direito Penal, parte geral. Primeira coisa, papel e caneta na mão, certo? Para prestar atenção naquilo que eu vou contando para vocês ao longo dessa nossa aula, certo? E, obviamente, vocês poderem adquirir esse conhecimento, a introdução ao direito penal, tá bom? Vamos lá, primeiro tópico que nós temos que abordar aqui é que o direito penal foi criado havendo a necessidade de regulamentar a vida em sociedade. Olha só, pessoal, havendo a necessidade de criar regras indispensáveis ao convívio social, acabaram criando a figura do direito penal, e eu vou contar um pouquinho da história dele para que você possa entender por qual razão ele teve que ser criado, e ao mesmo tempo levar vocês a uma reflexão. Para pensar um pouquinho aqui com o professor Rigueto. Que necessidade mais maluca do ser humano ter que colocar no papel que se eu furtar alguma coisa de alguém, se eu pegar algo que não é meu para si ou para outro, e para mim no caso, é um crime. Que necessidade o ser humano tem de ter que ter registrado num documento que se eu tirar a vida de alguém, eu pratico um crime de homicídio, sabendo que eu não posso tirar a vida de ninguém? Ou seja, vamos voltar um pouquinho no tempo, até nós entendermos, como é que nós chegamos num negócio chamado direito positivo, direito positivado. Como é que isso passou do simples costume para o papel? Teve que ir para o papel para que você pudesse, na verdade, ter uma regulamentação dessa vida em sociedade, e isso se tornou indispensável para o nosso convívio. Vou fazer um pouquinho do histórico do direito penal para você poder entender. Lá atrás, lá nos primórdios, nós vivíamos em clãs, Cada um vivia numa localidade. Lembrem-se que a história lá no segundo grau já contava, que nós tínhamos a possibilidade, inclusive, aliás, era assim, o relacionamento amoroso era entre parentes, porque aquela tribo, ela só tinha aquele grupo, então eu tinha que se desenvolver dentro daquele grupo. E aí então, naquele momento, segundo os historiadores, surge um período chamado período da vingança privada. Mas por que surgiu esse período da vingança privada? Quando essas tribos foram crescendo, Balneário vai crescendo, Camboriú vai crescendo, Itajaí vai crescendo. No final da história, nós nos deparamos com uma grande cidade. Quem é aqui da região sabe, olha Floripa com São José, com Biguaçu, com Palhoça, é a grande Florianópolis, certo? Imaginem as tribos assim, imaginem tribos distantes que foram crescendo e se encontrando. Quando começou a se encontrar, o seu direito acaba quando começa o meu direito acaba quando começa o seu. E aí surge um problema, a questão do bom senso, porque de repente eu acho que o meu direito vai um pouco mais além, o senhor também acha que o seu vem um pouco mais além, e aí gera o conflito. Mas como nós não tínhamos normas, o mal que você me fizesse eu pagava na mesma moeda. Então se você matasse alguém da minha família, aliás, eu não matava na mesma moeda, era na mesma moeda, mas não era na mesma proporção. Você matava alguém da minha família, eu ia lá e dizimava a tua família. Eu eliminava todo mundo. Se você construía uma oca para mim lá no tribo e a oca caía, eu destruía todas as ocas da sua tribo, todas as tendas, sei lá como é que pode ser chamado o nome daquilo. Então assim, nesse momento havia na verdade um negócio chamado período da vingança privada. Porque era uma vingança praticada pelo particular. Mas com o passar do tempo, lá mesmo ainda na vingança privada,
percebendo na verdade que as coisas estavam perdendo o controle e daqui a pouco a gente não teria uma sociedade porque uma ia dizimando a outra tribo, surge então o Código de Hammurabi, ou a Lei de Talião, que é um código, uma lei que diz o seguinte, em poucas palavras: olho por olho, dente por dente. Automaticamente, se você matasse um da minha família, eu tinha o direito de matar um da sua família. Se você destruísse uma casa minha, eu tinha direito a destruir uma casa sua. Se você eliminasse um animal meu, por exemplo, um animal, um cavalo, um gado, eu teria direito a eliminar um animal seu. Olho por olho, dente por dente. Certo? E aí então surge os primeiros resquícios de que o direito foi colocado no papel. Lei de Talião e Código de Hammurabi. Quando o direito sai da relação costumeira, que a gente pode chamar também de direito consuetudinário, e vai para o papel, ele se torna um direito positivado. Perfeito? Desse período da vingança privada, passa-se, surge-se a Igreja Católica com uma força gigantesca, e essa Igreja Católica começa ela a aplicar o direito ao caso concreto. Sabe quem eram os juízes? Eram os sacerdotes. E sabe quem era o legislador? Era Deus. Como assim, professor? Deus isso? Deus. Deus disse que o que você fez é pecado. Então o sacerdote ia e lhe aplicava uma pena. Deus disse que a seca e a enchente são penas aplicáveis porque o ser humano está pecando. Olha só. Tanto é que nesse período da vingança, chamada período da vingança divina, existia um sistema chamado sistema das ordalhas ou juízos de Deus. E o que eram os sistemas das ordalhas ou juízos de Deus? Olha que legal! Era assim, era para saber se você era culpado ou inocente, para saber se você estava mentindo ou falando a verdade. Era um negócio punk, porque o pessoal acreditava. Eu quero saber se você está mentindo ou falando a verdade. Eu usava o sistema das ordalhas ou juízos de Deus. Eu encostava em você um ferro em brasa. Se o ferro queimasse, você estava mentindo. Ei, pessoal, me diz aí se em algum lugar alguém que recebe um ferro fervendo em sua pele não vai queimar. Pelo amor de Deus, todos eram mentirosos. Deus dizia isso, os sacerdotes e a sociedade inteira acreditava. Agora eu quero saber se você é culpado ou inocente. Outro sistema das ordalhas e juízos de Deus. Eu pegava você, depois de já tê-la queimada com ferro em brasa, porque você é mentiroso ou mentirosa, e eu a jogava ou o jogava de um penhasco. Se um anjo viesse e o resgatasse, você era inocente. Olha a loucura, pessoal. No final da história, todos eram mentirosos e culpados. E assim funcionou por longo período. Até o momento em que os reis, os monarcas, o Estado agora em si, começa a se preocupar com o poder que a Igreja Católica estava tomando. E diz o seguinte: daqui a pouco sou eu que estou na fogueira, daqui a pouco sou eu que estou, na verdade, num cenário, certo, de usar o sistema das ordalhas ou juízo de Deus sobre mim. Então o Estado puxa para si a responsabilidade. E esse negócio se chama período da vingança pública, em que o Estado, pela primeira vez, chama para si a responsabilidade de aplicar o direito ao caso concreto. Isso também é chamado de ius puniendi. Você escreve J-U-S, jus puniendi, direito de punir. Enquanto o direito de punir estava na mão do particular no período da vingança privada, enquanto o direito de punir estava na mão da Igreja Católica, do sacerdote, a mano de Deus no período da vingança divina, agora o jus puniendi passa para a mão do Estado no período da vingança pública. Porém, ainda assim o direito era visto como um meio de vingança. Até que, em 1830, e olha, eu não estou falando de muito tempo atrás não, estou falando de 1830, de repente o teu avô, teu bisavô, teu tataravô era dessa época.
não é uma geração tão longe, Cesare Beccaria, alguns chamam de Beccaria, eu chamo Cesare Beccaria, escreveu um livro chamado Dos Delitos e das Penas, e automaticamente, ao fazer esse livro, conscientizou as pessoas de que direito penal não era mais voltado apenas à vingança, e surge então o chamado período humanitário, aonde a pena, eu não estou falando do direito, eu estou falando da pena, ela tem uma outra proposta, que é punir sim o agente, é prevenir que ele pratique outras condutas, mas também pensa na ressocialização. Ressocializar significa reinserir na sociedade aquele que não se comportou em momento pretérito, em momento anterior. Certo? Então, vou trazer um conceito aqui, fazendo esse en passant sobre o direito penal. Vou fazer um conceito e já vou explicar para vocês aqui no vídeo. Com o direito penal, pela doutrina, eu peguei um doutrinador e coloquei assim. É a reunião, anota lá, é a reunião das normas jurídicas. Direito penal é a reunião das normas jurídicas pelas quais o Estado proíbe determinadas condutas, é a reunião de normas jurídicas pelas quais o Estado proíbe determinadas condutas sob a ameaça de uma sanção penal. Então ele diz, não faça, senão eu vou lhe aplicar uma pena. Estabelecendo ainda, é a reunião de normas jurídicas pelas quais o Estado proíbe determinadas condutas sob pena, sob ameaça de uma sanção penal, estabelecendo ainda os princípios gerais e os pressupostos para a aplicação da pena ou de medidas de segurança. A ideia, obviamente, do direito penal, num conceito amplo, é que ele é um conjunto de normas, um conjunto de leis, pelas quais o Estado agora, que é o detentor do jus puniendi, ele é que detém o direito de punir. Se você tiver um problema comigo, você não pode vir tirar satisfação ou querer me penalizar, senão você vai estar revivendo o período da vingança privada e você vai cometer um crime chamado exercício arbitrário das próprias razões. Não, se eu te fiz algum mal, você deve provocar o poder judiciário, o Estado. E o Estado vai aplicar um processo e ao final desse processo ele vai aplicar ou não uma pena para mim. Por quê? Porque no final das contas, o direito penal nada mais é do que esse conjunto de normas pelas quais o Estado proíbe condutas sob a ameaça de aplicar uma pena e estabelece ainda princípios gerais, estabelece na verdade regras e pressupostos para aplicar essas penas, bem como medida de segurança, que depois eu vou explicar o que é. Bom, o direito penal ainda tem um negócio que acho que é importantíssimo você anotar, chamado caráter fragmentário. O que significa dizer? Fragmentos. O direito penal ele vai protegendo fragmentos das relações sociais. A doutrina diz assim, o caráter fragmentário não encerra um sistema exaustivo de proteção dos bens jurídicos, mas apenas elege como um critério de merecimento de pena determinados pontos essenciais. Vou explicar para vocês de uma maneira mais didática. O que significa o caráter fragmentário? Vamos primeiro falar o seguinte, anota aí para mim, bem jurídico. Anota aí, bem jurídico. Professor, mas o que é bem jurídico? Bem jurídico é aquilo que motiva o legislador a criar uma norma penal. Por exemplo, por qual razão será que o legislador criou o crime de homicídio, onde proíbe que eu mate uma pessoa sob a ameaça de me aplicar uma pena? Porque ele queria proteger um bem jurídico. Qual será o bem jurídico que ele queria proteger com o homicídio? A vida. Por que ele fez isso com o furto e com o roubo? Porque ele queria proteger o patrimônio. Por que ele fez isso com a injúria, com a calúnia, com a difamação? Porque ele queria proteger a honra. Por que ele fez isso com o estupro? Porque ele queria proteger a liberdade sexual. Então, olha só, bem jurídico é aquilo que motiva o legislador a criar um tipo penal.
O que significa dizer agora, voltando para o conceito, para o caráter fragmentário? No caráter fragmentário, nós teremos o quê? O direito penal, ele nunca vai terminar de proteger todos os bens jurídicos da face da terra. Ele nunca vai poder dizer assim, ufa, terminei, tá pessoal, encerrei, protegi tudo. Mentira! Olha só, as mulheres foram protegidas em 2006. Agora, 2006, pela Lei Maria da Penha. Vocês sabiam que os crimes praticados pela internet não têm legislação própria? Ou seja, o tráfego na internet criminoso é usado, é processado e punido pelo Código Penal Brasileiro de 1941. Jesus amado, antes da Constituição, muita gente aqui não estava nem nascido. Tá vendo? Ou seja, porque o legislador ainda não protegeu esses bens jurídicos. O idoso foi protegido em 2003. Então assim, quando eu falo que ele tem caráter fragmentário, eu digo na verdade que ele nunca vai terminar de proteger todos os bens jurídicos. Até porque imagine agora, com a pandemia, quantos novos bens jurídicos podem ter surgido com a utilização da tecnologia à distância. Certo? Então ele tem um caráter fragmentário. Para que nós possamos fechar esse primeiro módulo, tá, de introdução ao direito penal, eu digo na verdade ainda que direito penal é o seguinte, é a proteção da sociedade e mais precisamente a defesa dos bens jurídicos fundamentais. Vida, integridade física, liberdade sexual, liberdade de locomoção e assim por diante. Então assim, no módulo 2 dessa aula 1, essa aula 1, né, de introdução ao direito, nós vamos ainda continuar com a introdução ao direito. Vou trazer para vocês outros conceitos do direito, tá? Mas a gente fecha esse primeiro tópico assim, como um direito penal, como sendo, na verdade, esse conjunto de normas em que o Estado, certo, proíbe condutas sob ameaça de receber sanções, certo, e protege a sociedade e os bens jurídicos. Beleza? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu!